Oi, pessoal, a paz do Senhor. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Transmissão 187, onde a nossa missão é transmitir até você aquilo que Deus faz na vida do nosso povo, que é o povo de Deus. E hoje aqui comigo eu tenho o nosso convidado mais que especial, nosso irmão Dávila, que é também diácono e dirigente da nossa área. E já conheço, para mim, tio Dávila, já conheço há muito tempo. A filha dele, mais velha, é uma das minhas melhores amigas. Glória a Deus. E saudades, Daiane, se você estiver vendo isso, porque você vai ver, eu vou mandar o link pra você. Então, tô com muita saudade, espero te ver logo. Beijos. E Amém. agora, então, pode se apresentar, falar um pouco, assim, da tua história, quantos anos, essas Paz do Senhor a todos, é uma honra estar aqui nesse podcast, nesse grande projeto dessa área, desses jovens que estão à frente disso. Só temos que agradecer muito a Deus por esses momentos especiais. Me chamo Dávila, como você já sabe. Tenho a honra de servir ao nosso Deus Altíssimo. Eu sou diácono, dirigente atualmente, líder de célula e líder de geração, e glória a Deus por isso. As funções que são exercidas para mim, eu entendo que é justamente para mim aprender e para treinar outras pessoas, irmãos que estão vindo para essa casa, para essa igreja, que está em grande expansão aqui, essa área 187. Amém. Sou o marido da minha esposa amada Sheila, filha da dona Anália, membro aqui dessa casa especial. Tenho uma filha linda chamada Daiane, que agora está no Rio Grande do Sul, mas já crendo que ela vai voltar logo no nome de Jesus. Amém. E estou muito feliz por estar aqui, né? Minha trajetória de vida, vocês vão ver no decorrer dessa entrevista, que tem muito altos e baixos, muita vitória, muita guerra também. Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor, para falar um pouco para você desse testemunho de vitória e um pouco da minha história, trajetória aqui perante essa casa e junto com meus irmãos aqui presentes. Amém? Amém. Então, antes de saber assim da tua história de antes, eu quero falar um pouco sobre o agora. Amém. Né? Me conta assim, como que tem sido esse período desde que você se tornou dirigente, não faz tanto tempo assim, né? Mas que eu sei que foi mais ainda uma atribuição, né? Na tua vida, assim, esse momento que é tanto uma honra, um privilégio, como também ainda mais trabalho. Como Glória que tem a Deus. sido para ti? Olha, nós amadurecidos na fé aprendemos da melhor forma. É quando isso acontece muito para nós. Por exemplo, no período de um ano, estamos em dezembro, presta atenção. Eu estou praticamente há 18 a 20 anos nessa casa aqui de oração e sempre eu via muitos irmãos trabalhando na obra, sendo chamados para o diaconato. E um dia eu disse, talvez um dia eu seja chamado também. Porém, quando foi ano passado, em novembro, eu estava pensando, não será que eu vou ser chamado um dia? Será? Não sei. Aí quando eu fui chamado para o diaconato, foi uma surpresa muito grande para mim. Fiquei muito feliz, né? Falei com o pastor Davi, ele me deu a honra de ser dos que estão servindo. Mas o diaconato é uma coisa linda, especial. Por quê? Nós ficamos menor a cada dia. Estamos aqui para servir. A realidade é essa. O diaconato é para servir. O título de diácono é para ajudar os irmãos aqui presentes, né? E cabe a você, olha só que coisa linda. Novembro, dezembro fui chamado para diaconato. Aí quando foi em dezembro para janeiro, aquele momento especial que a gente fala com Deus, com o nosso Senhor, aquele momento de intimidade. Ele disse, poxa, Senhor, eu estou tão feliz, muito obrigado. Aí quando foi em janeiro para fevereiro, o pastor me chama para ser dirigente. Aí eu disse, meu Deus, está acontecendo rápido demais na mentalidade humana. Aí eu disse sim, mas porém disse, pastor, você vai me orientar, né? Foi como ele falou. Primeiramente, na Assembleia de Deus, nós treinamos os dirigentes, os diáconos, para depois exercer função. Hoje não. Eu fui primeiro dirigente e estou em treinamento, né? Estou amando esse momento especial. Por quê? A capacidade de todos nós, quem nos dá é Deus.
O dom de organização, quem nos dá é Deus. Então, se Ele nos coloca em grandes projetos, em grandes locais, em grandes funções, é porque Ele sabe da nossa capacidade, né? E quando eu disse assim para o pastor Davi, ele disse, olha, eu orei e foi direcionado em você. Eu disse, glória a Deus por isso. E sou dirigente hoje, para a honra e glória do Senhor. E coincidentemente, eu tinha um projeto muito grande na minha vida. Eu sempre quis fazer um curso de teologia, sempre. Porém, a logística era um pouco longe, lá, né? Lá no V8, na Assembleia lá. E quando foi em fevereiro, abriu no Ibadã, aqui próximo, lá perto de casa, um curso de teologia. Então, tudo está caminhando para o reino se expandir mais ainda. Amém. Né? E grandes funções que foi me dada, eu tenho certeza que é para treinar grandes irmãos que estão vindo para essa casa também, né? Amém. Então, tenho muito a agradecer a Deus. E, claro que nós temos algo a mais sempre, né? Também sou líder de célula, líder de geração e outras funções mais. Glória a Deus, estou na mídia, estou ajudando. Então, Deus procura as pessoas proativas, assim, como vocês, por exemplo. Tem uma juventude linda aqui, em crescimento, com dons especiais. Cada um que está aqui tem um dom especial que Deus deu. Estamos aqui para exercer essa função junto e crescer juntos nessa área tão linda e especial, né? Amém. É verdade, né? Quando Deus, assim, é muito... A gente ouve muito falar isso, né? De que Deus, ele nunca chama os desocupados, né? Não. De que quanto mais você tem... Quanto mais você está na obra, mais ele lhe capacita, então mais você tem para continuar servindo. Exatamente. E mais funções você vai adquirindo, né? Então, é mais ou menos assim que é a expansão do reino mesmo, né? Eu tenho aprendido ultimamente de que tudo na nossa vida tem que ser para que a gente estabeleça o reino de Deus na terra, né? Não só as funções que eu faço na igreja, mas também todo o nosso trabalho fora, né? Porque não existe uma vida espiritual e uma vida secular, né? Não. Eu sou um ser espiritual vivendo aqui, tendo muitas funções, não só na igreja, mas também pai de família, né? Exatamente. Também como sacerdote da minha casa, como pessoa que trabalha e que é serva de Deus, né? Para que as pessoas elas vejam o reino de Deus na terra, na minha vida. Exatamente. Né? E assim, vendo a tua trajetória, agora, né, as pessoas já te conhecem, talvez nem todo mundo te conheça há tanto tempo, né, que tem aqui na igreja, principalmente os jovens, talvez muitos deles não tenham pego esse começo da caminhada, mas então eles veem você aqui hoje, te veem como exemplo, uma pessoa que verdadeiramente tem algo de Deus para ensinar, né? Você tem sentido vocacionado a treinar outras pessoas e realmente a gente tem visto que você tem algo de Deus para ensinar. Então eu quero saber agora lá o começo, né? Como que foi esse início da tua caminhada com Deus? Como que tu encontrou o Senhor pela primeira vez e depois quando que foi essa firmação assim do tipo, não, agora eu não vou mais olhar para trás? Olha, minha trajetória já tem quase 20 anos nessa casa e a minha casa não era serva do Senhor, né? Nós não éramos evangélicos. Minha casa, primeiramente, era uma mercearia e bar. Aí daí você entende o que acontecia lá, na verdade. Nós temos uma amiga muito querida, membro dessa igreja antiga, a Lorena e o Cristóvão, que além de ser desta igreja há bastante tempo, eram amigos da nossa família bem do meu tempo de nascimento, de criança. O irmão, o filho deles, o Alan, mora até aqui no Conjunto Campos Elíseos, né? Então, ela foi o ponto inicial para tudo iniciar na vida eclesiástica. Por quê? Foi ela que convidou minha mãe para vir para esta igreja. E eu não era serva do Senhor, eu era do mundo secular. E eu tinha uma juventude, vamos dizer assim, bem confusa, né? Eu vivia nas bebidas, vivia entorpecentes e coisas que não fazem bem para os jovens de hoje em dia e para nenhum momento. Porém, o momento inicial que conseguiram me trazer para a igreja, porque no momento, quando a gente é jovem, a gente não quer saber de nada, a verdade é essa. Para você que está me assistindo, você que é pai, que é mãe, não desista dos seus filhos e dos seus jovens. Amém. Não desista. Porque é um momento certo, o Espírito Santo vai agir. Você
é apenas uma ponte de entrada, uma ponte para as pessoas virem para Jesus Cristo. E foi o que aconteceu. A irmã Lorena trouxe minha mãe, foi uns 2 a 3 anos aqui, até eu conseguir vir para uma escola bíblica dominical, inclusive foi até no ponto inicial que nós tínhamos a pequena igreja aqui na esquina do próprio Campos Elíseos, foi o ponto inicial, uma coisa linda. E eu comecei a frequentar, conheci o pastor Clóvis, o querido Clóvis, né? Um dos pastores aqui muito especial da minha história de vida, e começou a conversar comigo. E nesse período, eu não convertido ainda, infelizmente meu pai veio a falecer por uma doença, e o pastor Clóvis já conhecia minha mãe, foram naquele momento triste na minha casa, foram orar e fazer todos os procedimentos necessários. E eu fugia muito do Clóvis, né? Porque quando a gente é jovem, vê um pastor que não conhece, nossa. Mas o pastor Clóvis sempre foi um dos grandes alicerces da minha vida. Amém. Mas o meu firmamento começou quando eu comecei a vir para a igreja, né? Essa é a primeira parte. Aí eu queria dizer, eu estou em casa, Deus é aqui, é a mesma coisa que está em casa, é a mesma coisa que é na igreja, isso não existe. Primeiro passo, olha você que está nos assistindo, a pessoa começar a frequentar a igreja. Por quê? O local de cura, a libertação é aqui. A influência dos nossos jovens, naquela época eu era jovem, havia uma influência forte de amigos me levando para caminhos obscuros. Essa é uma realidade dos jovens. E as minhas escolhas fizeram ir para caminhos obscuros. Mas o Senhor tem projetos para nós. Amém. Tem grandes projetos. Havia uma grande guerra na nossa mente, na minha mente naquela época. Ficava no mundo ou ficava na igreja. Então sempre havia uma divisão, corpo, alma e espírito, né? Mas uma das principais, vamos dizer assim, formas que para mim aceitar Jesus foi no momento de desespero. Sempre isso acontece. Eu estava desempregado, a minha filha era pequena na época, a Daiane, né? Minha linda Daiane. E eu fiquei angustiado, porque num período de transição o dinheiro vai acabando e você não consegue achar emprego, você não consegue achar trabalho. E foram me chamar para uma célula de homens. Naquela época havia uma célula de homens linda, e até o irmão Vitor morava aqui no Campos Elíseos. Olha os titãs na época. Era o Vitor, o Clóvis, o pastor Fabiano, hoje pastor Fabiano, né? O Astrolábio, meu querido amigo Astrolábio, nossa, são os pilares assim, de grandes exemplos de homens. E a palavra de Deus é verdadeira. Ninguém sabia do que eu estava passando naquele momento, mas naquela célula o pastor Clóvis ministrou uma palavra que veio ao meu coração. Aí ele, já sabendo, ele perguntou se tinha alguém para Jesus naquele dia. Isso há quase 20 anos atrás. Aí eu não sabia nem o que era aceitar Jesus, para você ter uma ideia, né? Vocês querem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e tal? Aí eu disse, eu na quero. igreja totalmente aleatório, né? Eu quero aceitar, eu quero participar, só que eu não sabia o que significava. Aí fizeram a oração, foi até um pouco cômico, por quê? Na casa do Astrolábio, que ele morava aqui, junto com a irmã Lourdes, saudosa irmã Lourdes, um beijo, irmã. Havia uma célula de mulheres também, que a minha mãe participava, né? Participava, que era, até hoje, as vencedoras, glória a Deus por isso. E era bem perto a casa do Vitor, com o Astrolábio aqui, só uma rua de diferença aqui no Campos Elíseos. Aí eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador. Aí na minha mente, cara, eu sou crente agora eu sou crente. Mas o que é ser crente? Né? O que é aceitar Jesus? Eu ficava com aquele negócio na minha cabeça. Quando eu saí da cela, eu já queria me arrepender de ter aceitado Jesus. Coitado. Aí, o pastor Clóvis, irmã Nália, o seu filho aceitou Jesus como o Senhor e Salvador. Não sei se a minha mãe vai lembrar disso. Meu Deus, você, quando vê a expressão do amor da sua mãe, ela explodiu de alegria, chorou, se alegrou. Eu até me assustei no momento, não estava entendendo. Aí eu disse para mim mesmo, não dá mais para voltar atrás, não dá para voltar atrás. Ela ficou tão feliz. Ficou tão feliz. Aí eu disse, aí fui, né, buscar, participar dos cultos, o que era isso. Aí foi o pastor Clóvis que me consolidou. Os grandes estudos do que é ser crente, a história da igreja, para batismo, então, são 13 lições maravilhosas que eu entendi, nossa, como eu dei trabalho para o pastor Clóvis. Porque quando você está sedento e não tem conhecimento de algo, você pergunta.
O padrão seria 13 semanas. Cada lição, uma semana. Durou quase 3 meses. Porque eu perguntava. E o pastor Clóvis, às vezes, muitas vezes, eu tentava, para minha ignorância, cobrar dele alguma coisa, tipo assim, duelar conhecimento com ele. Tipo assim, eu lia algo e depois perguntava dele. Mas qual é o pastor que sabe 100% da Bíblia, né? Às vezes eu pegava um conteúdo lá no meio, assim, para tentar, né? Aí ele, com a educação dele, aprendi muito isso com ele. Olha só que interessante. A pergunta que ele não sabia me responder, né? Olha, disse, meu irmão, eu vou notar aqui e para a semana eu vou lhe trazer essa resposta. Com uma educação, com uma elegância. E a gente vai absorvendo esse conteúdo com as pessoas que a gente convive, sabe? Então, esse foi apenas o primeiro passo. Porém, verdadeiramente, a gente não caminhei 100% no Evangelho. Houve muito altos e baixos na minha vida, né? Estava aqui apenas, muitas vezes, porque a minha família queria. Não de coração, realmente, eu não estava aqui muitas vezes. Mas o Senhor tem grandes coisas para mim. É verdade. Houve um período muito negro, 1 ano na minha vida, que eu me afastei da igreja por 1 ano. Foi o pior ano da minha vida. Na cegueira espiritual, porque acontece muito isso, sabe, meus irmãos? Quando a gente esfria, se afasta, eu tenho aquela visão negra que tá tudo bem, agora eu posso fazer o que eu quero. E aconteceu isso comigo. Eu fiz o que eu quis, porém houve consequências. Houve tristeza na minha casa, abalos, pessoas foram decepcionadas, pessoas se afastaram de mim. Mas o Senhor tinha grandes coisas para mim. Quando eu voltei para casa, inclusive, talvez você não saiba, logo quando lançaram o Facebook, tem um message, famoso message, né? E eu conversava com alguns irmãos na madrugada, inclusive até com a irmã Jussara, a vossa mãe. E sempre ela me dava uma palavra de conforto. Eu disse, meu irmão, volte, porque sempre no princípio fui muito envolvido aqui, né? Sempre na mesa de som, na portaria, trazendo água. É uma proatividade, tirando foto, né? Tirava muitas fotos. Então havia uma proatividade, algo. Eu não consigo assim. O pastor até me orienta, viu, meu querido pastor? Olha, sente ali na frente com a gente, fique conosco ali. Mas eu não, por ter essa energia, vamos dizer assim, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu me controlo muito a estar aqui. Mas eu gosto muito de estar ali com meus irmãos, né? Voltando ao assunto, o período negro foi um choque na minha vida, vamos dizer assim. Fiz tudo que não se agradava de Deus, porque o pecado é isso, é tudo que te afasta da presença de Deus. E este ano eu fui afastado da presença de Deus, entre idas e vindas. O choque principal na minha vida foi ver a tristeza da minha mãe, da minha filha. Naquela época eu não estava casado com a minha esposa ainda, que maravilhosa que eu tenho hoje. Então eu entendi que eu precisava mudar. Mas o Senhor nos dá grandes dons. Você crê que Deus pode nos dar dons? Amém. Né? Num período que eu falo para todo mundo, testemunho, que eu tive uma visão que me deu um choque assim para me parar de vez. Eu estava numa certa casa, um local, e eu tinha saído, olha só como era a minha vida, eu saía na sexta e chegava no domingo. Aí vocês têm uma noção. E, entre aspas, na casa, nesses locais que o mundo tem aí, minha mãe muito desesperada aqui, só que a gente fica cego nesses momentos horríveis, né? A gente só quer saber da nossa felicidade, entre aspas. Buscar o prazer momentâneo, né? Prazer momentâneo, que é bebida, entorpecente dá pra ti. É momentâneo isso. Quando foi assim amanhecendo na segunda-feira, eu vi a minha mãe, apareceu, por questão de segundos. Ela chegou e disse, filho, eu vi na minha frente, tuf. Aí eu entendi o desespero que estava acontecendo e o que eu estava causando. E pelo outro lado, o poder da oração. Porque minha mãe, entristecida na época, nunca deixou de orar por mim, né? E a vitória veio. Outro testemunho, porque a vida espiritual também faz parte do crente. É verdade. Ter esses momentos que precisam ter testemunhado para mostrar para todos nós que Deus é conosco. Ela disse, depois de muito tempo que eu voltei aos caminhos do Senhor, ela disse, olha,
Quando eu adentrava o teu quarto, tu alcoolizado, muitas vezes, eu orava, pegava o óleo ungido e orava no teu pé, dizendo, Senhor, ele vai voltar um dia para a tua casa. Amém. Traz ele de volta. E ela disse uma vez, numa noite, que ela viu uma luz na minha cabeça, uma visão que ela teve. Então Deus trabalha desta forma para cada um de nós. Trabalhou com ela. Aí ela disse que foi mais fortalecida e incentivada a não parar de orar, a não parar de buscar. Porque aquilo ela interpretou como um sinal. Tinha uma chama dentro de mim ainda, né? Eu não tinha se apagado totalmente. É verdade. E nesse período de transitividade, voltando para a igreja, altos e baixos, às vezes consequências, até meu certo humor, né? Não que eu seja bravo, viu? Às vezes minha cara transfere uma... Não, de maneira nenhuma. Trabalho numa área de segurança, às vezes a postura é necessária, só aqui. Mas eu sou muito alegre, eu gosto de sorrir. E nesse período, casei com a Sheila, onde eu tive muitos altos e baixos, até estabilizar realmente a minha vida eclesiástica com Deus, foi muito altos e baixos. Momentos de rebeldia, momentos de indignação, pensamentos negativos, momentos de jogar a toalha, momentos de dizer, ai não vou mais para a igreja. Quem não teve esse momento? Eu não sei. Mas sempre Deus nos chamava e direcionava novamente para os caminhos do Senhor. Que coisa linda. Aí eu entendi que Deus nunca desiste de nós, nunca desiste. Verdade. Mas o grande passo, presta atenção, você que está me assistindo, talvez você conheça alguém que está passando por esse momento que eu passei. O primeiro passo é crer em Deus. O segundo passo é mudar verdadeiramente a tua forma de ser, a tua forma de estar no mundo aí fora. Porque aqui dentro é tudo lindo, maravilhoso, mas lá fora que é o grande teste. Então eu tive mudanças, mudei de número de telefone 4 vezes, havia muitas ligações, né, de amigos, e eu tive que me afastar verdadeiramente. Os convites, nossa, coisa sobrenatural, meu Deus. Chegava pessoas de carro, pessoas, né, pagando com tudo. Valores, não, pessoas com uma classe, vamos dizer, um pouco elevada, vamos lá, só queria a minha presença. Só que eu sabia que lá já não era meu local, não era meu lugar. Porque eu sabia o que acontece, eu sei o que acontece. Eu sei que acontece muito nesses locais, né? A própria Salmos capítulo 1 diz, não senta na mesa dos escarnecedores, não senta, né? Porque eu sei o que acontece. Muitos convites são dados. E você tem que ser firme mesmo. Porque a carne treme, mas o espírito, se está dentro de você, tem que ser alimentado. O espírito tem que ser alimentado. E me deu muito discernimento em momentos assim sobrenaturais. E essa é a importância também de estar na casa de Deus, né? Porque como você vai ser fortalecido se você não está junto dos seus irmãos, né? Como você vai mudar a sua forma de ser se você não tem o conhecimento e nem a ajuda necessária, né? Exatamente. Porque os seus irmãos, aqueles que são na fé, mais velhos do que você na fé, eles verdadeiramente se tornam exemplos para você seguir. Né? Como você tem aí esses pilares, né? De fé, de vida, de postura, né? Porque é isso, é como você se porta diante do mundo, diante das adversidades, que faz toda a diferença. E eu entendo perfeitamente que eu tive que passar esse momento para amadurecer, para entender e para ajudar outras pessoas. Talvez você tenha alguém que está na dependência química, numa dependência alcoólica, ou dependência de fumo, ou seja, qualquer tipo de dependência, até a dependência da mente, né, que está voltada. Muitas vezes as pessoas estão aqui, mas se tu terminar o culto e perguntar qual foi o tema do culto, não sabe. Não sabe. Muitos estão aqui só por estar, está escutando e está saindo, né? Então eu entendo perfeitamente que eu tive que passar tudo isso, inclusive a minha esposa hoje, que na época era noiva, nesse período negro que eu tive, nós nos afastamos por 1 ano, né? E quando voltamos, minha esposa com a sabedoria divina, esse eu volto para você, porém só se for para casar. E foi quando a gente casou, em 2012. Eu lembro disso. E eu entendi, meu Deus, presta atenção, ei varão, tu que é noivo, tu que tem namorado, não perde a tua bênção que Deus dá para você, a tua esposa, a sua mulher. Amém. Porque nesse período que eu me afastei da Sheila, nossa,
Meu Deus. Quando as escamas caíram do meu olho, eu fiquei tão angustiado, eu fiquei tão aflito, eu corri para ela. Eu voltei, reatei, e ela me aceitou, glória a Deus por isso. Mas, porém, a condição foi, tudo bem. É casar agora. Nós vamos reatar nosso noivado, mas agora é para casar. Aí eu, para honra e glória do Senhor, estamos casados. Fizemos agora no dia 8, 10 anos de casamento. E ela disse Amém. 5 anos de estágio, né? 5 anos de noivado. E estamos aqui para honra e glória do Senhor. Mas a minha esposa, junto com a minha mãe, com a minha filha, foram grandes pilares, né, estabelecidos na minha casa. Nesta igreja, a sua própria mãe, a Jussara, me ajudou diretamente pelas mensagens, o próprio Vitor, Clóvis. E para me voltar para esta casa aqui, eu tive que voltar com as minhas próprias pernas, Com com o certeza. meu próprio pensamento. Então, eu conversava muito com Deus nas horas de angústia, sozinho, porque quando você está só num quarto, angustiado, a tua carne pedindo coisas horríveis para o teu corpo, e a tua mente, teu espírito pedindo a presença, nossa, eu via coisas horríveis, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a nossa mente entra assim no momento espiritual. Principalmente nesse período de saindo da dependência, né? Exatamente, né? Eu não tinha medo, né? Mas eu via algumas manifestações que aconteciam comigo. Eu sentia presenças, eu sentia pessoas. A opressão, né? Exatamente. Sonhos, opressão de pesadelos, eu tinha muito dessas coisas. A libertação foi necessária? Foi, sim. A oração é necessária? É necessária. Tem que ser maravilhosamente estabelecida na vida daquele que você quer ajudar. E a minha esposa, a minha mãe, a minha filha não desistiram de mim. Amém. Houve irmãos que em algum momento não até tentaram chegar perto de mim. Houve um caso em que os pastores chegaram a me visitar, porém eu tinha conhecimento bíblico. Então quando eles tentavam falar algo para mim, eu rebatia com a própria palavra, né? O pastor Davi, o pastor Clóvis e o Vitor foram lá em casa uma vez. Porém a conversa não deu muito certo, né? Porque quando a pessoa está errada, né, É o engano, se sente né? desafiada, É. aquela besteira toda. Mas para honra e glória do Senhor, eu entendo tudo que eu passei, tudo que nós passamos em experiência. Vocês que são mais jovens que eu, vocês têm muitas experiências, têm muita coisa a ser explanada, a ser divulgada para outros que estão vindo, É verdade. né? E nós hoje, atualmente, nós temos uma célula, 2 células de casais que estamos à frente também. Estamos orientando, já estamos levantando líderes para a honra e glória do Senhor. Amém. Né? Mas nós não poderíamos deixar de maneira nenhuma de estar firmes com o Senhor, nosso Senhor. Por quê? Para você ajudar outra pessoa, você tem que ter um conhecimento. Nós tivemos altos e baixos no casamento, talvez por esse momento, mas conseguimos identificar e conseguimos passar uma palavra para o casal que está passando por isso ou por outras situações. A escola da vida, o amadurecimento da palavra no teu coração faz grandes coisas na nossa casa e daqueles que precisam, para a honra e glória do Senhor. Então, né, esse testemunho era um dos porquês, né, que eu quis chamar o Dávila, porque eu vivi uma parte disso, desse momento negro, né, da vida do irmão, porque a Daiane sempre me chamava pra gente orar juntos, né, nós éramos muito unidas nessa época por conta disso também, né, e eu lembro que a gente chorava bastante, assim, ela chorava muito e eu empática, né, chorava por causa disso também. Amiga, né? Isso, e eu vejo, assim, sabe, quando você voltou pra igreja de verdade, eu lembro que ela tava com um sorriso, assim, sabe, radiante, do tipo, meu pai, ele tomou a decisão agora que ele vai voltar. E aí eu fiquei assim, amiga, glória a Deus, a gente orou tanto por isso, sabe, e mesmo as pessoas que não falam pra você, que oram por você, acredite que a igreja ora. Sabe, porque os laços de amizade, as relações que a gente constrói aqui, elas verdadeiramente produzem esse sentimento de você se importar com os outros. E aí, pode ser que a igreja toda não saiba daquilo que você está passando, mas os amigos da sua família
estão ali ajudando, né, suportando em oração uns aos outros, né, sendo aquele suporte verdadeiro. Em coisas que, por exemplo, eu como adolescente, né, o que eu podia falar para o irmão Dávila? Nada. A gente só podia mesmo orar junto, né? E principalmente a gente orava para que o coração da Daiane fosse protegido, né? Eu lembro que a minha mãe, a gente orava bastante por conta disso, porque é muito difícil você viver na casa onde tem esse tipo de problema. Então, você, jovem, adolescente, que ora pelos seus pais, também não desista, né? Parece que é mais difícil do que quando o pai ora pelo filho, mas porque você não tem aquela autoridade de falar alguma coisa, não quer desrespeitar, mas continue orando pelos seus pais, continue acreditando que o Espírito Santo está agindo e que a oração ela tem poder e que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, né? Então é isso, essa é a lição assim que a gente tira desse testemunho, que é o poder da oração, é o poder da oração que sustenta a gente, é o poder da oração que traz de volta, é o poder da oração que ajuda no nosso casamento, não é? E agora também vamos falar de casamento aqui. Vamos falar em casamento. Porque você está casado com a Sheilinha já tem 10 anos e agora a Sheilinha está grávida. Para quem não veio no chá de revelação, é um menino, tá bom? Eu sempre soube que era o Samuel. E eu até mandei na mensagem para ela antes disso, eu falei, mal posso esperar pelo Samuel, quando ela mandou o convite ainda. E como que foi? Eu sei que esse é um desejo mais antigo, né? Eu sei que vocês trabalharam e oraram sobre isso por um tempo. Ela fez alguns tratamentos de saúde. E como que está sendo agora esse testemunho de vitória na vida de vocês? Olha, esse testemunho, exclusividade. Deus nos faz lembrar de muitas orações, né? Às vezes nós fazemos votos e falamos com Deus. Aí o tempo passa e tu esquece até o que tu falou ou até prometeu para mim. E o nosso filho hoje que está vindo aí, ele é uma grande bênção nas nossas vidas. E Deus me fez lembrar uma grande oração que eu fiz uma vez. Isso quase no início desse ano. Inclusive é o ano da fertilidade espiritual, a nossa igreja está passando, né? Sim. E eu te digo, olha, Senhor, eu sei que tu tem grandes coisas na minha vida, como nós já falamos na área eclesiástica, né? Sim. Mas eu já tinha falado, olha, Senhor, a minha casa está faltando algo para minha esposa, para mim, uma casa assim, porque a minha filha está para o Rio Grande do Sul e só está eu, minha mãe e minha esposa. Essa casa está tão grande. Faz a bênção, faz acontecer o milagre na nossa casa, Senhor. Eu te prometo. Se isso acontecer, pode mandar o que vier que eu vou aceitar. Vocês estão entendendo? Aí veio o diaconato, veio essa honra de ser dirigente para ajudar aqui. Eu poderia falar 7 funções aqui. Eu disse, eu pode mandar. Dizendo sim para tudo. Eu digo sim, sabe por quê que nós comentamos? Porque eu sei que nós precisamos passar por isso para treinar outros. Você é líder de uma geração de jovens que está treinando outros que estão vindo. Precisa passar por isso. E essa oração de Deus me fez lembrar. E eu entendi. Eu entendi muito, sou muito agradecido. Só porque ele está abençoando? Não. Muito antes também já tinha conversado com Deus e tinha entendido por que isso está acontecendo na minha vida. E nós há 3 anos tentamos realmente, 3 anos, né? Inclusive até fazer um tratamento, porque eu estava pensando que o problema era eu. Aí surgiu um problema de saúde da minha esposa chamado anemia. Nossa, que coisa horrível. Ela tem um fluxo bastante intenso, então ela perde mais do que ganha. E para conseguir normalizar, nossa, ela perde muito mesmo. E fica bem frágil mesmo. Aí tivemos que ir para hospitais, ter que fazer
uns exames mais profundos, fazer todo um processo para melhorar, inclusive até injetar ferro, né? Para ela ser fortalecida, porque ela chegou até quase a desmaiar. Mas Deus tinha projetos para gente. Glória a Deus. Nosso encontro com Deus foi, vamos dizer assim, que foi baseado em fertilidade espiritual. Pasmem vocês, ela saiu do encontro praticamente já gestante. Mas quando nós saímos daquele local, uma crise de anemia apareceu novamente. E já, como já tinha um histórico, nós fomos para o hospital e, para a honra e glória do Senhor, o médico viu algo mais do que uma simples anemia. E eu fiquei digerindo essa informação. Dessa vez tem um parasitinho agora que está comendo o teu ferro. Aí eu fiquei assim, não acreditando, não acreditei, porque... como eu não sei, eu recebi essa notícia tão maravilhosa. Aí foi quando Deus me fez lembrar da oração. Está aí para a honra e glória do Senhor. Nós oramos todos os dias pela vida do Samuel que está vindo. Aí, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, já mal posso esperar para receber o Samuel na geração de Samuel. Não é verdade? Porque tudo faz um sentido aqui, gente. Toda a história, ó, é feita de... Deus é um Deus de detalhes. Detalhes. Não é verdade? Todas essas promessas, né, tem um sentido de ser do nome também. Inclusive, no próprio encontro, olha só que interessante. Os dons de Deus ainda estão na igreja. Amém. Está muito na igreja. Às vezes, alguns irmãos se limitam a transbordar esse dom. Nós tivemos uma irmã que trabalha na área da saúde aqui. E a minha esposa ligou para a irmã, porque ainda estava no processo de digerir a informação da gravidez. E ela disse... Ela já foi pedindo perdão, Sheila, me perdoa. Aí a Sheila não entendeu o porquê. Ela disse, olha, no encontro Deus tinha falado comigo que este ano você ia ficar grávida. Porém, eu não queria te dar falsa esperança com a mente humana. Com a mente. E ela pediu perdão. Mas Deus já tinha mostrado para a sua igreja o que estava por vir. E você que está me assistindo, você tem sonhos, né? Você tem um dom, não esconda, não limite, não. Deus fala com a sua igreja. É isso, manifeste, pratique. Se você está com dúvida, olha, fale com os pastores, fale conosco. Deus está agindo, o Espírito Santo continua na igreja do Senhor, agindo. E eu fiquei maravilhado. Então, o Deus de detalhes é assim. É verdade. Olha só que coisa linda. Falou com a irmã, revelou para ela, mas ela ficou com medo de falar para a gente. Entendeu? Mas isso também serviu para que vocês vissem que, olha, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Glória a Deus por isso, né? É verdade. Que o Samuel venha com muita saúde e a Sheilinha também continue bem. Em nome de Jesus. Tá linda, ela tá linda. É normal o marido ficar ainda mais apaixonado pela esposa quando Muito, ela tá grávida. Fazendo todos os gostos, viu? Ai. E agora, pra gente encerrar, você tem algum conselho que você quer deixar, uma palavra para deixar para quem está nos assistindo? Diga aí alguma dessas experiências. Como que tu define isso num conselho? Eu defino isso como o valor que cada um de nós tem para o nosso Deus. Talvez você tenha altos e baixos como eu tive, que você deve ter sim. Mas eu tenho plena certeza que Deus, que é amor, Ele quer que você tenha o melhor, que é Ele, na vida dele. O meu Deus conseguiu me resgatar através das pessoas aqui nessa terra. Principalmente família. Principalmente família. O nosso Deus é maravilhoso. O conselho que eu dou para você, sem medo de errar, não desista de ninguém. Não pare de orar por ninguém. Amém. Vai passar. A vitória é certa no nome de Jesus. Amém. Não desanima, crê somente.
Eu sou um dos milhares de testemunhas aqui nessa terra que o Senhor Jesus conseguiu resgatar. E hoje eu só apenas respondo para Ele, e a minha forma de servir Ele é mostrar para os outros que sim, você pode sair de vários vícios, que sim, você pode voltar para esse caminho do Senhor, e que sim, Jesus te ama, está de braços abertos. Assim como a nossa casa aqui, a Área 187, se você está vendo agora este podcast especial, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. Venha nos conhecer, venha nos visitar, participe conosco, acesse nosso canal no YouTube, tem outros podcasts com testemunhos maravilhosos, especiais. Quero te dizer que aqui também tem cura, tem milagre. Amém. Esse é o nosso Deus. Estou muito agradecido pelo convite, que Deus os abençoe grandemente, que a expansão desse podcast é apenas o início para grandes coisas que Deus tem para esse podcast e todos os irmãos envolvidos. Vocês não têm ideia de como é uma equipe abençoada que está aqui, tá bom? Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E para finalizar com a mensagem de hoje, estou muito agradecida também pela sua presença, pela palavra que você deu aqui. E como esse é o último podcast desse ano, eu gostaria de convidar você a refletir um pouco sobre a sua trajetória. Quantos altos e baixos você teve? Como que está a situação do seu coração com Deus? Como que você anda? Né? Então, vamos refletir sobre a nossa trajetória com Deus. Quantas vezes Ele já nos perdoou? Quantas vezes Ele já nos pegou no colo de volta? Vamos agradecer a Deus por todas as vezes que Ele esteve de braços abertos, esperando a nossa volta. Né? Então, vamos esperar a volta dele agora. Vamos esperar a volta de Cristo, que virá buscar a sua igreja. E nós fazemos parte desse povo, porque nós somos o povo de Deus. Então é isso. Espero você na próxima. Tchau, tchau.